Meu nome é Bruno César e hoje nós vamos sintonizar na batida do coração de Deus. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo de um alqueire ou debaixo de um cesto. E ele vai dizer ainda, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nesse vídeo, nós vamos ligar o interruptor no nosso coração, para a gente estar totalmente conectado com o coração de Deus e fazer com que a glória de Deus flua através da nossa vida e alcance a vida de outras pessoas. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que fizemos através do corpo. Eu vejo que o julgamento que a igreja vai passar, ele revela um pouco do coração de Deus. Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 3, entre o versículo 7 ao 15, ele vai falar sobre esse julgamento. E antes de eu descrever um pouco desse julgamento, eu queria dizer algo aqui. O julgamento que nós vamos passar não é algo para a gente ficar com medo, porque a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Nós não precisamos temer, nós temos que estar com confiança diante do Senhor naquele dia. Mas ainda falando sobre o coração de Deus, esse texto ele vai falar sobre as nossas obras que naquele grande dia vão ser provadas pelo fogo. Ele fala sobre ouro, prata e pedras preciosas de um lado, madeiro, feno e palha do outro lado. Por que eu digo de um lado e de outro lado? Porque todas essas coisas, quando passam pelo fogo, elas revelam duas coisas diferentes. O primeiro grupo, ele se queima, ele não sobra nada. O galardão é perdido, ele é queimado. E o segundo grupo, esse mineral, ele é purificado, ele se torna algo melhor, ou seja, tem um valor de eternidade. Então, a Bíblia está mostrando pra gente, através do julgamento, que há um peso de eternidade para algumas obras e outro não. E que seriam esse peso de eternidade? É muito fácil. Por exemplo, quando a gente fala de obras fúteis, são obras sem valor, obras que não têm um peso de eternidade. Eu sempre gosto de brincar com as pessoas. O tempo que você fica no WhatsApp, no Facebook, gastando, às vezes, de repente assistindo Netflix, eu não estou aqui dizendo que você não pode se divertir ou que você não pode fazer nada disso, mas o tempo excessivo que talvez algumas pessoas gastem nisso não tem um peso de eternidade. Isso naquele grande dia vai se queimar, vai se perder. Da mesma forma, Jesus lá em Mateus no capítulo 6, ele vai ensinar algumas coisas, ele fala, quando você orar, não procure orar na frente das pessoas para aparecer. Quando você der uma esmola, não dê para aparecer. No outro contexto ele fala, olha, quando você fizer uma festa, não convide pessoas que podem te recompensar de volta. Por quê? Porque você vai receber a sua recompensa no dia da ressurreição, no dia do julgamento. Por quê? Porque as nossas atitudes aqui na Terra, se você fizer com a motivação errada para aparecer, para receber tapinha nas costas, talvez para o seu líder ver o que você está fazendo, se funcionar dessa forma, simplesmente você já recebeu a sua recompensa aqui na Terra. Isso significa que o seu galardão ou a obra que você realizou, ela vai se perder, ela vai se queimar, ela não tem valor. Deus não está preocupado com a nossa mentalidade natural para aparecer para as pessoas, não, de maneira nenhuma. O propósito ele tem que estar correto. Quando eu faço algo, quando eu desempenho algo para Deus, seja varrer a igreja, seja pregar a palavra, eu tenho que estar com a motivação do meu coração correta, porque essas obras vão ser reveladas pelo fogo. Então, nós não devemos fazer algo para aparecer, mas nós devemos fazer para poder gerar crescimento, para poder gerar avanço para o reino. E outra parte do texto que fala um pouco sobre essa questão da batida do coração de Deus que a gente está querendo falar nesse vídeo é lá na parte inicial do texto de 1 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Essa palavra trabalho, ela vem do grego kopos ou copos. Essa palavra dá a ideia de um intenso trabalho, um trabalho fadigoso, um trabalho de fadiga. Sabe de uma coisa? Nós não somos chamados para usar a igreja como a igreja fosse um supermercado, onde a gente vai, senta lá no banquinho, assiste o culto, pega aquilo que interessa pra gente e vai embora. Não, nós somos chamados para trabalhar, para operar, para facilitar para o avanço do reino. Tem um trabalho, um chamado para você desenvolver, independente se você tem um chamado para ser um líder, para pregar num púlpito. A Bíblia fala do chamado de socorros, a Bíblia fala do diaconato, aqueles que são chamados para servir. Tem algo para você fazer na sua igreja local, tem algo para você servir no reino de Deus, e não só isso, nós seremos julgados por isso. E eu acho interessante, cada um será julgado segundo o seu próprio trabalho. Eu não sei se você já viu, tem um vídeo muito conhecido do Movidos pela Eternidade, John Bevere, e ele mostra alguns contextos, ele mostra lá um exemplo, onde chega no julgamento e o Senhor diz, ei, evangelista Anderson, não Senhor, é contador Anderson, e o Senhor diz, eu nunca te chamei para ser um contador, eu te chamei para ser um evangelista. E ele diz, mas Senhor, eu ofertei no reino, eu ofertei em missões. Ele diz, você tocou a vida de 5.000 pessoas, mas se você tivesse cumprido o chamado que eu te confiei, você teria impactado a vida de 50.000 pessoas nas nações. Porque no Senhor nós temos que entender que nós somos chamados para fazer não o que nós queremos, mas aquilo que Ele nos chamou. Deus te criou para um
propósito e você nasceu para cumprir esse propósito. Tem ferramentas de Deus na sua vida para cumprir esse propósito. Então cabe a você identificar esse propósito através do relacionamento com Deus e correr com o chamado que Deus confiou para a sua vida. Sabe, se você foi chamado por Deus para ser um diácono ou talvez para ser aquele irmão que vai ajudar no estacionamento na igreja local, não seja rebaixado a um pastor, a um profeta, a um pregador. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para realizar. E naquele dia nós seremos julgados por fazer aquilo que Ele chamou para fazer, com a motivação correta do nosso coração. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado para que esses princípios do mundo não absorvam a nossa vida. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você precisa alinhar o seu coração para que libere coisas do céu para a sua vida. Correndo dessa forma, nós vamos ser facilitadores para que o reino de Deus avance. E talvez você possa se perguntar muitas vezes, eu não sei por que algumas coisas não acontecem na minha vida. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu declaro sobre a sua vida a graça, o favor e a provisão de Deus vindo sobre você. Favor sobrenatural, poder de Deus vindo sobre você. Por quê? Por causa de um coração alinhado com o coração de Deus, fazendo com que a graça alcance e transborde para a vida de outras pessoas. Se de alguma forma foi abençoado por esse vídeo, não esquece de curtir, deixa seu comentário se você teve alguma dúvida, o que você achou, compartilha com um amigo, com um familiar e o mais importante, não esquece de ativar a notificação aqui embaixo para que você fique sabendo quando a gente lançar outros vídeos. Eu vejo você no próximo.